Santos, 17 de dezembro de 2008, Projeto Memória, História Oral, Fundação Arquivo Memória de Santos, Unimonte. Aqui quem está falando é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado aqui o historiador Dionísio de Almeida, tem uma presença de dois estudantes de História aqui, que é o Manuel e a Simone. Uriel, seu nome completo, data de nascimento. Eu sou Uriel Vilas Boas, nasci no dia 3 de abril de 1939, na cidade de Montes Claros, norte de Minas, onde permaneci até os 14 anos, quando mudei-me para Belo Horizonte. Fiquei durante 3 anos, em seguida fui para outra cidade, quando eu comecei a minha vida profissional, a cidade de Passos, fica no sul de Minas, para trabalhar na construção, participar da construção da usina hidrelétrica de Furnas. O nome de seu pai e de sua mãe? Juvenal Vilas Boas, Dionéia Bastos Vilas Boas. Eles eram o quê? O meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era doméstica, baianos. Educação formal, ensino primário. Eu estudei o primário em Montes Claros, ginásio, metade do ginásio em Montes Claros, metade já o restante em BH, Belo Horizonte. Lembranças de infância? Eu lembro da minha terra natal, quando a gente estava crescendo ainda, estava começando a viver, gostava de futebol, muito de futebol, morava perto de um campo do Ateneu, era torcedor do Ateneu, que ele é um clube de Montes Claros. Lá naquela época não se torcia para time de São Paulo, éramos torcedores de time do máximo até o Rio de Janeiro, que era a metrópole. E eu me lembro também, naquela ocasião, naquele tempo, a minha mãe era da Igreja Batista. E eu frequentava a Igreja Batista de Montes Claros, por influência materna, e também, eu não diria o contrário, não tinha alguma interferência na minha vida. Isso durou até os 14 anos, quando eu saí de Montes Claros. Eu me lembro do time de futebol que a gente montou naquela ocasião, das brincadeiras de rua, e me faz lembrar também o fato de ter voltado a Montes Claros. Eu achava que a minha rua era muito larga. Eu percebi que não era, não. É que eu era pequeno. A rua era grande porque eu era pequeno. Mas eu tenho recordações tristes também, quando meu cachorrinho morreu. Né? Ganhei um cachorrinho de presente, fizemos uma armação para ele no quintal, e foi mal feita. Quando no dia seguinte chegamos lá, o filhotinho tinha morrido. São lembranças que eu ainda tenho, mas coisas boas. E lembranças de BH, Belo Horizonte? BH, lembro da primeira namorada, né? Cheguei a ficar noivo, né? Quando eu mudei para o interior, mudei para Passos, eu já fui noivo, namorava firme, eu era uma pessoa muito séria nesse sentido. E também ainda frequentei um pouco a Igreja Batista, depois fui me afastando. Em BH, nós fizemos, eu me lembro até hoje, de um torneio de futebol que a gente montou, a gente jogava no campo perto do aeroporto da Pampulha, muitos amigos e um clima de muita amistosidade. A gente tinha por ser do interior, era tratado de forma um pouquinho diferente, né, porque até um pouco pitoresco, mas bem entendido. E não tínhamos, como temos hoje, as favelas, era uma situação diferente. Eu era jovem e não entendia, não tinha isso. Hoje, nós morávamos numa cidade que tinha o nome de Cidade Jardim. BH era Cidade Jardim. Por quê? Porque tinha muita árvore em Belo Horizonte, coisas muito lindas. E a gente gostava de cinema. O meu primeiro emprego em Belo Horizonte foi colocado na Arno S.A., uma empresa de São Paulo.
Eu trabalhava na rua, então era serviço de cadastramento, me permitia quase todo dia ir para o cinema. Quantos anos você tinha nessa época? 16. 16 anos. 16. Por isso que eu não considero assim minha vida profissional, né? Eu comecei ali, mais de divertimento, e dos 16 a 18 anos. Eu gostava muito de cinema e a gente ia quase todo dia e qualquer filme, no Cine Brasil, lá no centro de Belo Horizonte, o estudo, a gente não discutia política, a gente não tinha participação política. Conheci Garrincha quando ele esteve em BH, Belo Horizonte, nos chamou a atenção o fato de Garrincha desfilar pelo centro de Belo Horizonte de bermuda. No Rio não tinha disso, nós éramos mineiros quadrados, né? Éramos mineiros que a gente tinha uma concepção de vida mineira, uma visão assim um pouco, eu diria, usando a expressão popular, quadrada. E os primeiros jogadores desfilando lá em Belo Horizonte, no jogo Botafogo era muito famoso em Belo Horizonte. Frequentávamos o estádio Independência, hoje é o Mineirão, naquele tempo era Independência, e era um monstro de estádio. Não tínhamos vida noturna, a gente ficava na praça, na Avenida Afonso Pena, depois da aula, parado ali, vendo as meninas passarem. E a gente vê hoje a mudança, né, que a coisa mudou para pior, porque naquele tempo a gente ia no baile, a gente escutava música, hoje você escuta o som. Naquele tempo você podia conversar, hoje você não conversa. Então, até a frequência, a primeira ida à boemia, eu digo boemia para não dizer outra coisa, era uma situação diferente. Hoje o quadro mudou, hoje você não precisa ir mais naqueles lugares. Então eu tenho essa saudade daquele tempo, tenho saudade. Belo Horizonte marcou a minha vida, embora muito pouco tempo que eu tenha morado lá. Morei no conjunto também do IAPI, naquele tempo, hoje é INSS, naquele tempo era IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. E era uma convivência com pessoas das mais diferentes classes sociais que moravam lá também. E uma convivência muito boa, muito, muito legal. Que hoje, meu pai era caminhoneiro e viajava muito. Eu convivia com 4 irmãs. Eu tenho até uns fatos interessantes, porque lá em casa, a minha mãe era assim, não era autoritária, mas comandava a casa. E eu era obrigado, com 4 irmãos dentro de casa, eu era obrigado a fazer tarefas também de mulher. Eu tinha que lavar prato, só não lavar roupa, mas prato, arrumar casa. E às vezes eu estava jogando futebol na rua, quando a minha mãe, a moleca mais velha gritava, Lelito! Eu chamava Lelito porque a minha avó, meu nome é Uriel, minha avó me chamava Urielito. Urieli, aí ficou Lelito, naquele tempo, hoje não mais. E era, Lelito, tá a hora de lavar prato. A molecada olhava para mim no primeiro momento rindo, depois se acostumava, percebia que eu era sério. Ia lavar prato naturalmente. Então, eu tive um padrão de vida assim, eu gostava muito de ler, estudar, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, e me permitia tomar conhecimento de certos fatos que me deram uma condição de enfrentar essas situações com muita naturalidade. Você lembra das suas leituras dessa época ainda, alguma coisa assim? Tem lembrança? Não, eu diria que não, porque eu lia muito livro, mas, olha, Dom Casmurro, quando eu peguei, e até fiquei assim meio emocionado, porque Vidas Secas está fazendo agora 70 anos. Quando eu peguei Vidas Secas de Graciliano Ramos, me estranharam. Tinha aquela visão meio, o que é isso? Você está mexendo com comunista? Não sei, eu nem sabia o que era isso, comunista. Né? Mas, jornal, eu lia diariamente o Jornal dos Esportes, não sei se não existe mais no Rio de Janeiro, e o Jornal Estado de Minas. E hoje tem uma circulação meio restrita. Lia todos os dias. Fazia questão de ler, é um hábito que eu tinha. E às segundas-feiras a Gazeta Esportiva. Também não sei se existe a Gazeta Esportiva. Isso quando você ia em algum lugar ler? Não. Eu, quando eu logo comecei a trabalhar, eu comprava. Era barato, o dinheiro naquele tempo permitia. E você
Você entra na sua vida profissional, então. Quando eu estava na Arno, aí eu fiz uma bobagem, porque eu não respondi corretamente um questionário que eu tinha que fazer. E o chefe do departamento pessoal me chamou e falou assim, olha, isso aqui você não foi visitar fazer esse cadastramento como deveria ter feito. Eu discuti com ele, fui um pouco agressivo, ele pegou e demitiu. E meu tio, aliás, o marido da minha tia, trabalhou em Furnas, na construção da hidrelétrica. Ele trabalhou na hidrelétrica de Três Marias. E a mesma empresa ia construir Furnas. Então ele falou assim, olha, me deu um cartão, falou assim, procure José Humberto, lá em Furnas, que ele vai arranjar emprego para você. E eu fui para Furnas, viajei o dia todo, na cidade de Passos, no dia seguinte fui para Furnas, quando cheguei lá, eu, inclusive, às vezes fico pensando que as coisas comigo acontecem das formas mais interessantes. Eu cheguei lá, quando estava ele me entrevistando, ele era do Almoxarifadas. Senhor Uriel, puxa, o Irã, meu amigo, mas eu estou com um problema. Nesse momento não temos vaga. E entra uma pessoa para falar com ele, outro chefe do departamento, conversando, ele falou assim, quando ele ouviu ele falar que não tem vaga, eu falei assim, você não tem vaga no Almoxarifado, no departamento pessoal tem. Você quer trabalhar no departamento pessoal? Queria trabalhar, nem sabia o quê. Ele me levou para o departamento pessoal, eu fiquei 2 anos e 4 meses lá. Eu trabalhava 15 dias de dia, 15 dias à noite. E quando a gente fala noite, é que eu entrava em serviço 5h30 da tarde, saía 6h30 da manhã. E o contrário, 5h30 da manhã, saía 7h30. Porque quando você trabalha numa empreiteira, num serviço desse, você não tem a jornada de 8 horas só. Você quer fazer hora extra, ganhar dinheiro, você está no acampamento. Morava um acampamento, belo acampamento, por sinal. Muito bom, por sinal. Tinha jogo de futebol, tinha piscina, tinha rio, tinha... Como era o nome da empreiteira mesmo? A companhia Consórcio Anglo-Brasileiro. Porque a empresa, Furnas era estatal. Companhia Hidrelétrica de Furnas, estatal. Mas a construção era a Companhia Anglo-Brasileira. E nós... Que ano é isso, Uriel? Foi em 58, até 61. E lá nós tínhamos, durante a semana, a gente trabalhava, quando trabalhava de sexta para sábado, de manhã a gente pegava um ônibus e ia para Passos, para ficar no hotel lá em Passos, onde a gente se divertia. E a gente fazia... o trabalhador, quando chegava de manhã, ele que morava em Passos e vinha para trabalhar, ou então a pessoa que morava no acampamento, no departamento que eu trabalhava, eu era chamado apontador. Então você tinha que controlar o ponto desse pessoal. E quando você estava à noite, de madrugada, você tinha que sair com uma prancheta e verificando se as pessoas estavam trabalhando, estavam em serviço, bater o ponto e estavam no local. Era uma vida interessante, muito interessante. E sábados e domingos, quando nós não íamos para Passos, tinha jogo de futebol. Passos, a gente, sábado à noite, a gente ficava lá assistindo as menininhas passearem. Footing, o vai e vem, o footing. Mas era um sentido assim, muito conservador, a gente não podia exagerar. Hoje você começa a namorar a menina, já está de mão dada com ela passeando naquele tempo, quando você pegava na mão, já estava quase que perto de casar. Era um negócio interessante. Eu faço comparação com os dias de hoje, meus filhos, e sinto essa diferença. E fiquei lá até 61, quando o meu chefe, um outro chefe, né, me convidou para vir para Cocipa. Vamos para outra, porque a gente era chamado de trecheiro. O que é trecheiro? É para correr trecho. Termina uma obra, você vai para outra. Eu cheguei a fazer cadastro até na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e no estaleiro Verome. Mas, felizmente não me aceitaram. E em 61 eu vim para Santos, para Cubatão. Você falou que foi convidado a vir? Porque ele foi convidado para vir para cá, e ele tinha que trazer 5 pessoas para trabalhar com ele. E uma dessas pessoas fui eu.
demissão, porque a empresa não mandava embora, que era contrato por tempo determinado. 2 anos de contrato, depois mais 2, e naquele tempo não tinha fundo de garantia, não tinha indenização, não tinha nada. Você tinha indenização se fosse demitido. Com 9 anos de serviço, você pegava estabilidade. Então, essas coisas toda a legislação trabalhista. Então, eu vim para cá, e aqui entrei na COSIPA em 26 de julho, foi a data da Revolução Cubana, né? 6 de julho de 61. Comecei a trabalhar na COSIPA, também no departamento de pessoal, mas em seção de ponto na área. E aí que eu... E como é que era a COSIPA aí nessa época? Era... Quando você chegou em Cubatão, você viu a COSIPA, o que era essa COSIPA? É interessante você chegar a fazer uma comparação com a COSIPA de ontem e a COSIPA de hoje. Naquele tempo nós tínhamos umas 10, 12 mil pessoas trabalhando em vários lugares do Brasil. E não tinha esse negócio de ônibus, você ia para a COSIPA de trem ou de caminhão. Caminhão. Hoje não, hoje tem ônibus à vontade. Não tinha a estrada asfaltada como é hoje, estavam asfaltando ainda. E eu morava também, inicialmente, num alojamento dentro da COSIPA. Eram 2 alojamentos, de um lado dos engenheiros, do outro nosso. Peão de trecho, né? E você levantava de manhã, café da manhã, depois trabalhava, tinha um almoço, e a jornada ia até 17 horas. Você era funcionário da COSIPA ou da empreiteira? Da COSIPA. Da COSIPA mesmo. A própria COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Comecei em 6 de julho de 1961. E 2 meses depois, entrei de sócio no sindicato, porque o sindicato atuava na área da COSIPA. O sindicato tinha uma penetração muito grande. O presidente já era Vitelbino, que não era ainda empregado da COSIPA, ele era da OTS, da Vilares, Indústrias Vilares, depois que ele foi admitido pela COSIPA. E tinha o companheiro Jonas, tinha um pessoal lá dentro muito atuante politicamente. Vitor Galati, mas a gente tinha aquela vinculação com o sindicato e as assembleias do sindicato, a gente ia, e logo no ano seguinte começamos com uma greve para garantir o 13º salário, né? Porque o 13º foi uma obra do Franco Monturo, e quando chegou na época do pagamento, o primeiro pagamento do 13º, a COSIPA falou que ia pagar éramos horistas e mensalistas. Inclusive, ia pagar para os mensalistas dia 20 e os horistas dia 30. Isso foi numa sexta-feira. Nós paramos a COSIPA. No sábado, o Banco do Brasil veio aí com dinheiro para pagar o pessoal. Naquele tempo, você não recebia em banco, você recebia na fila na COSIPA. Então, foi a primeira greve que a gente fez. Aliás, a primeira greve da qual eu participei. Uma experiência muito interessante. E uma caracterização muito interessante também, porque era uma greve que a gente interditou a passagem, a entrada, não tinha repressão como tem hoje, a polícia não chegou como chegaria hoje, e havia uma influência muito grande de militantes comunistas de base, você discutia muito, ouvia muita discussão política, e no final de 61, eu me filiei ao Partido Comunista Brasileiro. Nessa época, quais as suas influências? Leitura, já tinha leitura, filmes, personalidades? Eu comecei a receber o Classe Operária, Voz Operária do partido, e eu comecei a perceber que a gente tinha... eu recebi o Capital de Marx, porque uns colegas me influenciaram. Eu comecei na COSIPA em julho. Em outubro, já estava começando a discutir isso. E fiz um mês da cartilha do partido. E no final de outubro, me filiei. Eu me lembro até hoje dessa experiência, o partido ainda era na clandestinidade. E lá em São Vicente, o Cláudio, que era químico, ele comentou comigo: você acaba de se filiar ao partido. Não era para encher ficha, não. Eu terminei um curso, né? Arnaldo Gonçalves me influenciou nesse ponto.
E as minhas leituras eram as mais variadas. Quando eu falo, aí eu vou entrar na do Mastelino de não ter lembrança assim, de nomes, mas eu lia o que me caía nas mãos. Eu tenho a concepção que você, para fazer uma avaliação do que é bom e o que é ruim, você tem que ler o ruim também. Então, era um hábito, porque eu passei uns 6 meses dentro da COSIPA, depois me mudei para Santos. Então, a gente pegava o bonde 17, o bonde 37, para ir para a estação do Valongo. E eu levava um livro sempre. Eu estava sempre com o livro na mão, eu gostava de ler bastante, lia tudo que eu podia ler. Adriano, o seu contato, por exemplo, com a política e com o movimento sindical. Por exemplo, você está falando assim, eu cheguei na COSIPA e logo um tempo após já estava na Assembleia, me filiando ao partido. Mas deve ter uma história anterior a isso, né? Como que você faz esse contato com a política, o interesse? Veja bem, esse instante que eu menciono COSIPA, eu não menciono minha vivência política, eu apenas filiado ao partido, mas era um militante comum. Eu não tinha atuação nenhuma, ação nenhuma, participação nenhuma, no sentido assim, de organização, de base, não. Eu era da base lá do departamento pessoal, que tinha muita influência também, muitas pessoas influentes, mas eu não tinha digamos assim, eu não podia ser chamado um delegado sindical. Eu era uma pessoa que participava de reuniões, participei de reuniões aqui no centro de Santos, revista Novos Tempos, mas tudo na clandestinidade e sem... nós tínhamos lideranças lá que apareciam, lideranças que se mostravam, lideranças que atuavam. Então, eu me lembro da greve do Moinho Santista, que parou a cidade. Me lembro da greve da Santa Casa, dos enfermeiros, parou a cidade. Então, a gente tomava conhecimento disso e discutia, e avaliava. E lembro da greve de 63 com Roque e Zaratini. Zaratini chegou a ser deputado federal e hoje o filho dele é um deputado. Eram 2 engenheiros que a COSIPA demitiu e o sindicato determinou paralisação de protesto. E a gente parou. A COSIPA parava. Então, eu era militante nesse sentido. Eu recebia, vamos dizer assim, as determinações, as orientações sindicais, a gente acompanhava. Mas eu não era liderança, não era dirigente, não era nada. Tanto é que quando veio o golpe militar, nós estávamos em greve. E veio a determinação, quem não se apresentasse na COSIPA até dia 4 de abril, seria demitido. Estava em greve. E a gente se apresentou, né? O pessoal começou a voltar da greve, e dia 8 de abril, eu me lembro até hoje essa data, porque foi uma demissão de bastante gente da COSIPA em função do golpe militar. E nós éramos tão clandestinos que comigo não aconteceu nada. Eu vi companheiros sendo demitidos e eu recebi orientação de ficar calado, não aparecer, e eu era do departamento pessoal, uma área muito delicada. E a gente conseguiu enfrentar aquela barra, que foi uma barra pesada, porque o sindicato ficou sob intervenção, e o interventor não era militante sindical. Não era militante. Foi escolhido, era um mecânico, eu me esqueci o nome dele. E era um mecânico, ele assumiu o sindicato, ele mais 2. Depois ele foi trocado, um ano depois ele foi trocado pelo Djalma Estevam da Silveira, que manipulou a eleição em 66. Em 60, aí sim, aí eu comecei já a militância política. Militância que eu digo de discussão, de participação, de assembleias, falar em assembleias. Quem estava nessa época no sindicato desse povo, os conhecidos? Não, quem estava na COSIPA nessa época? Veja, nós Gato, temos Marcelo Gato entrou em 63, Marcelo Gato, João Ferro Colares, Arnaldo Gonçalves, o Vitor Galato tinha sido demitido, perseguido, Joana Sobrinho tinha sido perseguido, Moacir Oliveira. Não era muita gente não. E nós, em 66, começamos a nos reaproximar e foi montada uma chapa para o sindicato. E uma chapa de composição. Já aceitou. Mas essa ditadura criou gente tão mal intencionada que, terminada a eleição, ele ganhou a eleição, chapa única,
foi eleito, e ele alegou que tinha alguns elementos que eram comunistas e não podiam ficar na chapa. E a coisa mandou embora. Eram 6 ou 7 trabalhadores. Me lembro de um até hoje, Walter Montanhas. Coisa absurda, estúpida, não tinha razão de ser. Então a gente continuou fazendo reuniões do partido, e quando foi na eleição de 68, em novembro, dezembro de 68, nós fomos convidados para montar a chapa. Marcelo Gato começou a se mostrar. Então, em dezembro a gente montou a chapa, em janeiro a gente registrou, e já começou a campanha. Naquele tempo a campanha salarial da COSIPA era em março, a data base. E eu me lembro até hoje, quando em fevereiro a COSIPA apresentou uma proposta que retirava alguns direitos dos trabalhadores, questão de alimentação, o transporte, abono de férias. E nós nos reunimos ali na rua Amador Bueno, esquina de Frei Gaspar, em Florença, 6 horas da tarde. A gente se preparando para ir para a Assembleia, porque o sindicato fazia Assembleia muito manipulada, muito controlada. E ia ser votada essa proposta da COSIPA. E nós decidimos ali, discutimos, e eu fui escalado. Foi a primeira vez que eu falei em Assembleia. Eu fui escalado para me manifestar. Abri a Assembleia contestando a proposta que o sindicato queria aprovar. Me lembro até hoje, foi uma sexta-feira, quando o presidente abriu a Assembleia, o Djalma, eu pedi a palavra, e fizemos a proposta que cada item fosse discutido, e não a proposta completa. Ele não esperava aquilo. E motivou, o Marcelo Gato falava muito bem, um belo orador. Então começou o debate, a discussão, no fim ganhamos. A proposta foi recusada. Daí, na Assembleia, o secretário começou a fazer como se fosse um abaixo-assinado, publicou um edital no domingo, nova Assembleia na segunda. Caramba, a Assembleia tinha que ser 3 dias antes, pelo menos um edital de saiu um edital no domingo para a Assembleia na segunda, para rediscutir a proposta. Só que quando chegamos no sindicato às 6 horas da tarde, os oradores já estavam inscritos. O máximo que eles deixaram foi o Marcelo Gato se manifestar. A Assembleia aprovou a proposta. Então, eu estou mostrando apenas um fato como acontecia naquele tempo, como eram as assembleias. Mas isso repercutiu positivamente para nós, que nós ganhamos com a chapa. Naquele tempo, a chapa não tinha número, tinha nome. Tinha cor. Nossa chapa era chapa verde. Nós ganhamos a eleição. Então, Marcelo Gato, nós, no dia 9 de julho de 68, assumimos a direção do sindicato. Quem era a chapa? Marcelo Gato, presidente. Nós fizemos uma composição para amainar o vice-presidente Zé Magno, que era ligado à igreja, conservador, mas a gente colocou para amainar, parar um pouquinho a tensão. Eu era o secretário-geral, João Ferro Colares era o tesoureiro, Moacir Oliveira, delegado da Federação, Arnaldo Gonçalves, conselho fiscal. Era Moacir Oliveira. Então, a gente entrou numa época meio quente. Maio na França, aqui no Brasil já tinha, o Edson Luiz foi assassinado no Rio, já tinha manifestações de rua, tinha um clima, o MR8 estava aparecendo, tinha um clima já de contestação. E em setembro, dia 5 de setembro, 4 de setembro, Márcio Moreira Alves, fez aquele famoso discurso, que passou em branco, ninguém lembrava disso aí. Quando estourou o AI-5, uma recusa do Congresso em caça a Márcio Moreira Alves. E um fato que me lembra, naquela ocasião, os sindicatos não tinham comunicação assim como tem hoje. A gente fazia panfletinhos, entregava na estação do Valongo. E a gente, quando entrou no sindicato, decidiu fazer jornal. Marcelo Gato gostava muito de escrever, então a gente fez um jornal para a categoria. Claro, você não ia fazer um jornal falando só de bobagem. E Marcelo escrevia bem. E nós, no segundo número, nós fizemos o primeiro número em agosto. No segundo, em setembro, fomos convidados aí à Polícia Federal. Na Polícia Federal, o delegado simplesmente falou para a gente, todo mês o
o jornal de vocês é mensal? Tem que trazer aqui para fazer a censura. Levava a fazer a censura. Cortava isso, cortava aquilo, e tal, mas você conseguia ir fazendo o jornal. Eu me lembro também de uma passagem que nós fomos convidados aí ao comando da polícia, do Exército, que ficava ali perto da Marinha, da Capitania dos Portos. E era o Coronel Mero. Me lembro dele. É o Coronel Mero que, inclusive, levou um tiro lá na guerrilha. Diz ele que foi do Lamarca, aí no Vale do Paraíba, do Vale, quando mataram aquele tenente. E o Mero, quando entramos na sala, foi eu, o Zé Magno e o Marcelo Gato. Ele tinha uma bandeira da União Soviética pendurada na parede. A gente sentou, ele gostaram, né? Mesmo assim, a expressão dele rindo, ele era muito inteligente, muito irônico. Gostaram, né? Bonita essa bandeira, né? Nos chamando ostensivamente comunistas, né? Aí, vermelhos, ficamos sem graça. Quando ele começou a falar para a gente, vocês precisam ter cuidado, nós estamos de olho, coisa e tal, ele era SNI. Repentinamente abrem a porta, Coronel Erasmo. Ele olhou para o Marcelo. Você que é Marcelo Gato? Está pensando que é líder, né? Líder de merda. Falou mesmo assim, líder de merda. De corrida, hein? E fechou, bateu a porta de novo e saiu. Aí o Mero falou assim, liga para ele, não, o Erasmo é estourado mesmo. Porque Erasmo estava na crista da onda, né? Antônio Erasmo Dias mandava e desmandava. Então são fatos. E aí estourou às 5. Na sexta-feira, e a gente estava preparando o jornal de dezembro. Quando, isso foi no dia 13 de sexta-feira, sábado, domingo, na terça-feira recebemos um convite do delegado para ir lá conversar com ele, da Polícia Federal. Entramos na sala e começamos pensando que era já para levar o jornal, eu disse, não, daqui para frente vocês não precisam mais trazer o jornal aqui. Vocês que vão fazer a censura. Jogou para a gente a responsabilidade. Vocês nem imaginam o que é censura, o que é autocensura. Porque quando você escreve, o cara corta, quebrou sua barra. Mas quando você escreve sem saber a repercussão que vai ter, nos assustou. Vocês veem a entrevista que dá hoje o Ziraldo, o Jaguar, essa turma daquela época, eles mencionam exatamente isso. Você não sabe o que deve escrever e como fazê-lo. E a gente entendia que o jornal era importante, mas, olha, a barra está muito pesada, a gente, até a orientação do partido, vamos segurar por enquanto, deixa para lá, e passamos a fazer um boletim de vez em quando, porque no boletim você não tem tanta preocupação, não tem tanta matéria, você faz coisa mais objetiva para a categoria. E a gente foi obrigado a parar. Obrigado não, nos sentimos necessitados. Era importante parar o jornal naquele momento para poder manter o sindicato. Qual o nome desse jornal? O Metalúrgico. Era o Metalúrgico. Outra coisa, você falou de 68, né? Foi um ano importante no mundo e nós sabemos que Santos era uma cidade que bateu de frente com a ditadura, né? Como que foi esse 68 aqui em Santos? Você tem recordação disso? Olha, nós sentíamos como que uma tentativa de o movimento sindical voltar a fazer alguma coisa. Tanto é que em abril teve aquela greve lá em Minas, né? Minas e Osasco. E que Jarbas Passarinho foi negociar a suspensão da greve. E eu me lembro também que foi nessa época que o Jarbas Passarinho chegou a vir a Santos para conversar como se amainando. Ele era muito inteligente nesse ponto. Ele era muito flexível, não. Ele era muito... Ele sabia compensar as coisas. A gente sabia que era linha dura, mas ele sabia dialogar. Um negociador, né? Negociador. E nós tivemos algumas ações do movimento estudantil, mas ainda, vamos dizer assim, um reflexo do golpe militar. Porque Santos era muito visada. Muito visada. Como foi mencionado aqui, o Raul Soares ainda marcou
muita gente ainda comentava a respeito do Raul Soares. E com isso, você não tinha ainda em Santos, nós chegamos a fazer aqui em Santos, naquela ocasião, era o Fórum Sindical de Debates até o golpe militar. Depois a gente fez a União Intersindical, e que fazia uma reunião toda semana em cada sindicato. Mas era, vamos dizer assim, meio vaselina. Mas se conseguia discutir alguma coisa, se reunia, era uma estrutura interessante, porque se a reunião hoje era no metalúrgico, quem a presidia era o presidente do metalúrgico. O secretário da reunião para fazer a ata era onde seria realizada a próxima reunião. Você ia fazendo esse jogo, não caracterizava as direções. Nós fizemos várias reuniões, até que em dezembro veio a ordem também. Não pode ter mais reunião. Não pode mais ter união intersindical. E na intersindical tinha gente de direita, não tinha restrições a isso. Não pode ter mais reunião intersindical. Dezembro de 68. 68. 68. AI-5 realmente foi uma lavada. Deu-se a oportunidade à direitosa de aparecer mesmo, né, como desabafo da parte deles em verificar que a esquerda estava tentando rearticulação, né, e com isso veio mais um golpe em cima do golpe, em cima da gente. E calhou do Costa Silva também entrar naquela de caminhar para problema de cabeça, foi o AVC que ele teve, né? Então a situação começou a entrar Médici, que era uma figura grotesca. Então, 68 não teve, foi, digamos assim, uma tentativa, mas assim ainda muito pequena. Não deu a repercussão que a gente gostaria que tivesse, não. Eleição do Esmeraldo Tarquínio. Nós participamos. Eu me filiei ao MDB naquela época. E foi também outro golpe. Eu achei bonito, inclusive, a atitude do Oswaldo Justo, renunciando também. Embora a gente soubesse perfeitamente que Esmeraldo Tarquínio não era um esquerdista, mas era um avanço, uma repercussão positiva. Ainda mais vindo do que a gente passou aqui dos coronéis do Bandeira Brasil, esses nomes que a gente bem conhece. Mas, infelizmente, nós não estávamos estruturados para resistir em relação a isso. E não sei se não teve um pouquinho de preconceito também, não. Não sei. E o partido participou bem da campanha do Esmeraldo? Participou muito da campanha, porque nós tínhamos uma visão que era uma necessidade de participação disso aí. E a gente sabe perfeitamente que o partido tinha feito a opção de não ir para a luta armada, enfim, o partido tinha uma visão que era possível tentar uma conciliação, não com o regime, mas conciliação entre as partes que eram contra o regime. O partido tinha um princípio negociador, que, aliás, já em 45 o Prestes fez isso também, né? Saiu da cadeia e, ainda, mesmo assim, ainda fez um certo acordo com Getúlio Vargas. Ou seja, uma visão que tem momentos e momentos. E naquela ocasião a gente apoiou o Esmeraldo Tarquínio mesmo. Eu nem me lembro quem eram os outros candidatos. Mário Cova era candidato. Ao prefeito, não. Mário Santos, Cova concorreu com o 68? Esmeraldo. Não, Lembra Chico da Prado. girafa? Francisco Prado, eram 3 candidatos. Oswaldo Martins. Oswaldo Martins. Porque cada partido apresentava 3 candidatos. Isso. Eu não me lembro quem era o outro lado, não. Eu me lembro que era o Esmeraldo com o vice Oswaldo Justo, Oswaldo Martins e... O Praça não estava candidato? Não. Não. Silvio Fernando foi depois, né? Silvio Fernandes foi antes. Foi antes? Foi antes. E aí foi 68. Então, por causa da girafa. A gente tentou, inclusive, fazer reuniões em São Paulo, do movimento metalúrgico, o Joaquinzão, em São Paulo. Mas, quando você está começando, como nós estávamos, nenhum de nós tinha tido experiência sindical anterior. E essa caracterização de Santos como cidade vermelha, vem desse período? Não, da década de 40. Nosso tempo.
década de 40, Aí foi inclusive. nosso tempo. E a década de 40 que me caracterizou mais. Na greve, começou na greve no negócio do navio espanhol. Em 45, o É. navio espanhol Aí que começou foi a recusado movimentação aqui na Baixada Santista. a recusa de descarregar o navio espanhol Foi. em 45 em função do Franco. Verdade. E aí caracterizou a cidade como cidade vermelha. E aí vocês continuam no sindicato? 68 e vai. E continuamos. 68, nós tentamos em 70 ganhar a federação. Marcelo Gato fez uma digressão aí pelo Estado. Eram 36 sindicatos metalúrgicos, mas a situação não havia como enfrentar, não. Porque eles tinham uma estrutura e a votação era por delegados, né? No Congresso. Então não conseguimos. Nós conseguimos eleger o Marcelo Gato em 72, vereador em Santos. Uma votação expressiva. Marcelo Gato e Nelson Fabiano. Eram os dois que criaram algumas situações. E a gente fazia campanha salarial tentando motivar o pessoal a participar. Não avançamos demais, mas também não perdemos. A gente achava importante não perder direitos. Alguns que a gente ainda tinha na COSIPA, muito poucos, mas ainda tinha alguma coisa. E em 74 elegemos o Marcelo Gato também, deputado federal, e o Fabiano, deputado estadual. E eu me lembro, quando da cassação do Marcelo Gato, eu me lembro que saiu, era o Marcelo Gato, Alberto Goldman e o Fabiano, que foram assim, insinuação que eles pertenciam ao Partido Comunista. E saiu uma reportagem no jornal Estado de São Paulo, o Goldman se retratou, tá? Não se caracterizou como partido, ou seja, tática, eu acho que era uma tática inteligente, ninguém podia provar nada contra ele. E Marcelo Gato e Nelson Fabiano, numa tarde de terça-feira, na esquina da Ana Costa, ali com o Júlio Mesquita, com o Lucas Fortunato, sentaram-se naquele bar que tinha ali, me lembro até hoje, 5 horas da tarde, redigiram uma nota. Marcelo Gato escrevia muito bem, mandou para a imprensa. Na quarta-feira, o coronel Erasmo foi para Brasília. Na quinta-feira, era a cassação dos dois. Me lembro desse fato. A nota era muito dura? Como era a nota? Protestando, contestando, né, as afirmações. E não sei, eu não me lembro exatamente, mas dava a entender assim, que cada ser humano tem a opção, tem o direito de fazer a opção que bem entender, ou que a democracia participa. Eu não sei se deu a entender com isso que ele estava assumindo, mas a nota foi publicada e a ditadura não permitia isso. Que bar que foi, Miguel? Naquela esquina daquele bar. Qual o nome do bar ali? Acho que é um bar famoso, Copa né? 70. Copa 70. Copa 70. O partido nessa época, 68, 69, continuou trabalhando, existindo? Por baixo do pano. Mas funcionava? Mas funcionava. Por baixo do pano, a gente tinha reuniões periódicas. E uma coisa que eu acho importante mencionar é que a gente lia, estudava, avaliava. A direção sindical se reunia com a forma tradicional, mas também fazia reuniões escondidas para discutir o que fazer. Que eu lamento hoje, não ver mais isso. O partido, em Santos, aí tinha ramificação, estava ligado tinha gente em Cubatão ativa, não tinha? Tinha. São Vicente? São Vicente, alguma coisa no Guarujá, com o Gentil. Guarujá. Mas é interessante que o Moacir Oliveira é do partido. E a gente sabia que ele foi eleito pelo partido. Então as pessoas sabiam, mas é que nós já estávamos também caminhando para o governo Geisel, da chamada abertura que eles pleiteavam, né? Que ele já ponderava que ia ter necessidade de abertura, lenta, gradual e segura, era a expressão que eles usavam. E a gente então continua atuando, né? Eu me lembro em 76 veio aquela declaração do Hugo Pérez e Paulo sobre todo ano, a partir de 73 ou 4,
o Geisel recebia as federações no início do ano. E numa dessas reuniões, o Hugo Pérez, não sei se vocês o conhecem, chegou a usar essa expressão. Isso. Bonito. Isso. Ele falou, por que o presidente permite que os industriais possam fazer como se diz, conclave, com o Congresso Nacional das Classes Empresariais, e os trabalhadores não podem fazer o mesmo? Ele falou, não, direito é igual, vocês podem fazer também. E aí começou a se costurar com o CLAT, porque a história do movimento sindical sempre falou na necessidade da Central Geral dos Trabalhadores. Sempre. E em 63 chegou a chegar perto, mas era Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. Ia caminhar para ser o Congresso, para a Central. Então, na CONCLAT, abriu-se a possibilidade de criar essa central. Recuando um pouco, depois a gente vai entrar nisso. Então, nós estamos no partido, Cubatão elegeu vereador, tinha o Virgílio, tinha um pessoal forte em Cubatão, não tinha? Tinha, mas, vamos dizer assim, sem uma influência muito grande no movimento sindical. Porque a gente tinha passado para cá, né? Tinha caminhado para cá. Os militantes antigos ou estavam desempregados ou não participando mais, então não havia essa estruturação tão grande assim, mas tinha estruturação, tinha discussão. O Virgílio não chegou nem a ser candidato, o Virgílio apoiava candidatos. Nós elegemos esse que hoje está no PDT, ia ser vice-prefeito e renunciou. Chegou a ser vereador várias vezes. De Noel, não. Isoel. Porque era Cozipano, não era? Cozipano. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas ainda havia uma certa, vamos dizer, a ênfase maior ainda era Santos. Foi quando a gente elegeu o Moacir de Oliveira, que ficou 10 anos no mandato. Mas em Cubatão, não me lembro. Aí vocês viram, em 70, aí as quedas que houveram, 74, 75, quanto que houve a queda do Partidão? Que foi preso o Moacir de Oliveira? 75, foi na chamada Operação Barriga Verde. Começou em Santa Catarina, e aqui prendeu-se o Moacir de Oliveira, as duas meninas, a Sônia e a Sandra, né? E a Sandra. E a Sandra. Qual é o nome da Sandra? Sandra, né? Sandra, que hoje é da Prefeitura de Cubatão. Isso. E o Cagé. Cagé foi preso. Florivaldo Cagé. Os 4 foram presos. Guarujá, né? Não, de Cubatão. Cagé era vereador em Cubatão. Cagé e Cubatão. Cagé era vereador em Cubatão. E ele, por sorte, veja entre aspas, dos 4, houve assassinato do Herzog. Quando digo assim, paradoxalmente, mas por sorte, que com a morte do Herzog eles foram liberados, que eram presos alguns dias apenas, porque o clima difícil. Foi preso, né? Então, o Moacir, a Sônia e a Sandra. E o Cagé em Cubatão. Foi os 4? Os 4. E isso aí foi para nós um baque, porque teve a repercussão também com a prisão o sumiço do pai do Capistrano, né? Na mesma ocasião, naquela ocasião, que até então o partido estava imune a essa perseguição, já que os movimentos armados, inclusive o PCdoB na guerrilha do Araguaia, e o partido estava, vamos dizer assim, fora disso. Em 74 começou a Operação Barriga Verde, prendendo gente lá em Santa Catarina, e perseguição, Paulo Marcum, o Kunder, em São Paulo, o Paula Galé, a Lu Fernandes, que eram jornalistas da direção do partido, e que foram presos também. Muita gente presa em São Paulo. E foi um momento muito, muito difícil para o partido.
né, nessa ocasião, 75, 76. Desestrutura o partido, né? Desestrutura. Sim, desestrutura. Totalmente. Porque o partido já não tinha tantos quadros assim, mas havia uma tentativa de rearticulação. E essa prisão foi algo assim que foi um golpe em cima da gente. E houve, mais uma vez, como que um recuo, né? E eu me lembro até hoje que todo fim de semana eu ia para São Paulo, para a casa da minha irmã, porque você não conseguia, você ficava intranquilo em casa, à noite, na expectativa de alguém tocar a campainha, era a polícia para te buscar. Então eu dormi um fim de semana em São Paulo para descansar um pouco. Fala um pouquinho dessa repressão, não só o que foi na cidade, em relação ao, né, isso que você está falando, em relação aos militantes mais de esquerda e ao movimento sindical também. Você se refere a que época, no caso? Não nesse período. 74, nessa queda aí. Veja bem, o Marcelo Gatto e o Fabiano tinham uma atuação muito forte na Câmara. Depois foram eleitos para a Câmara Federal, e o Marcelo Gatto então se afastou. Quem assumiu o sindicato foi o Arnaldo Gonçalves, que era o vice-presidente. E nós já estávamos vivenciando um momento assim de caminhar para uma reestruturação do movimento sindical. E a gente ainda já começou a criar aqui a unidade sindical. Começou a ter uma certa atuação, mas dentro de uma limitação, em função do não ter uma militância mais preparada. Primeiro. E segundo, que a gente tinha uma fase onde as empresas demitiam com muita facilidade. E se há algo que segura um trabalhador, é exatamente isso, o medo do emprego. E quando você... E uma situação que a gente tem que mencionar, por exemplo, o Porto tem, de um lado, uma vantagem, que o pessoal avulso, não tendo vínculo empregatício, pode atuar mais. E o partido se aproveitou disso. Na década de 60, 50, 60, incentivou uma militância muito forte no movimento sindical em função disso. Porque nós tínhamos a CODESP, com muita gente politizada, participante, mas os avulsos ajudavam muito nesse sentido. Porque quando você tem esse vínculo e o risco de demissão, você segura. Você não tendo isso, você atua, e o partido atuava muito nisso. Então, teve essa atuação toda. Já na década de 70, nessa fase, 74, 75, havia ainda as empresas com caráter repressivo, porque pessoas que já tinham trabalhado e foram demitidas serviam de exemplo, de você perceber o risco que você estava correndo. Foi uma época que você a não ser dentro da lei 4.330, que era a lei de greve, não tinha greves. Não se faziam greves. Greve é quase uma palavra proibida. A pessoa não entendia bem o que seria uma greve. Porque, queremos nós ou não, a cada momento vai sendo mudado o quadro do trabalhador. Chegando gente no mercado, e quando ele entra no mercado, o pai diz para ele assim, maneira, cuidado, vê o que você fala, para não ser demitido. É uma situação interessante. Isso refreia, isso segura. E quando veio essa repressão de 75, então foi um susto maior ainda. Então, tudo isso refletiu-se no movimento operário. E o movimento estudantil também, porque teve gente do movimento estudantil que foi preso. Não sei se vocês se lembram aqui do... Clóvis e Marx. Marx e Clóvis, exatamente. Então, tinha até campanha contra eles, faixa na rua, pichação na rua, comunistas e não sei o quê. Ainda sentíamos o movimento da regimentação feminina, esses grupos aí, União Cívica Feminina, que lideraram aqui os movimentos contra o João Goulart. E teve reflexo ainda, o estilo conservador influenciando o movimento operário, o movimento estudantil. A gente sentiu isso na pele. E eu senti isso na faculdade, quando comecei a fazer Direito em 74. Como havia uma disputa, né, uma errana, essa turma ainda naquela ocasião. E a gente conseguia, na faculdade, discutir isso. Você entra em faculdade de 74? Direito. Direito, Da né? Unisantos. Não era Unisantos, lá, a Casa Amarela, Faculdade de Direito de Santos. Você tocou no assunto 5 minutos para trocar fio. Vai parar?
nós estamos falando sobre as quedas de 74, 75. Uriel, nessa época caiu o pessoal da RN. Você lembra? Você conheceu esse pessoal que caiu aqui, Uriel? Caiu o Rivaldo Leão. Não sei se você não conheceu, né? Não. Caiu um senhor é porque é de outra organização, né? Também eu tenho um pouco conhecimento. Caiu um velhinho em São Bernardino, acho que em... Bernardino eu conheço, mas Bernardino foi no partido. Mas não era, mas não estava na DN? Não caiu na época da DN? O Não. Bernardino? Foi preso, Bernardino? Não, Bernardino era do partido. Era do partido? Do partido. E era se não me engano, era Bernardino do estivador. Da estiva. E era do tempo do Pacheco, essa turma toda aí. Ele não era de São Vicente, Bernardino? Bernardino de São Vicente. São Vicente. Era um dos, vamos dizer assim, porque nós tínhamos Oswaldo Pacheco, tinha o Quincas, tinha o Bernardino, tinha essa turma toda. Durante essa queda de 74, 75, depois o partido continuou reunindo, como é que foi? As reuniões ficaram... A gente sentiu o baque. Sentiu o baque. Em função dessas prisões e até... E é uma situação, puxa, é paradoxal quando eu falei a questão do Herzog. É porque a morte dele ressuscitou uma contestação mais ostensiva ao regime. Porque, se não me engano, foi a última morte ocorrida na ditadura militar. Mas depois que ele morre A Manuel Feofilho? É. Não, Manuel Feofilho foi antes. Foi antes. Aliás, morreu primeiro um tenente da Polícia Militar de São Paulo. Não se fala nele, interessante. Depois morreu... você tem razão. Morreu o Herzog. E em seguida, em janeiro de 76, morre o Manuel Feofilho. E com isso, houve como um levantamento de opinião pública contra esse tipo de postura. E foi quando o Dávila Mello foi afastado de São Paulo, foi quando quase teve uma tentativa dentro do golpe, que não me lembro qual era o comando do Segundo Exército, quem era, que foi levado para... Tentou derrubar o Geisel, quando ele foi derrubado, e quando ele foi afastado, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, do Primeiro Exército. O Dávila, mas tem um outro, que também é um outro general do Exército. Então, com isso, houve vamos dizer assim, amainou um pouco a situação, paradoxalmente, porque aí começou a ter repercussão de final do governo Geisel, e entrar o Figueiredo, e o Figueiredo entrou com a caracterização mesmo de abertura política. Não que ele fosse democrata na essência, mas o clima já estava diferenciado. Até o movimento sindical estava começando a atuar, foi quando surgiu a possibilidade de fazer a Conclate, na Praia Grande. Uma perspectiva também da criação da central sindical. E todas as tendências políticas se reuniram na Conclate. O MCP começou quando? O Movimento de Cultura Popular, nós começamos no sindicato, teve 1981, 82. 80, já na década de 80? Da década de 80. Que nós tivemos no sindicato, em 1969, desculpe, quando a gente construiu a sede, a gente foi inaugurada em 71, se não me engano. 71. E nós começamos a fazer teatro, começamos a fazer cinema no sindicato. A gente fazia aquela necessidade de você trazer as pessoas para dentro do sindicato, e não apenas para médico, dentista, advogado. A gente queria fazer as pessoas virem. Então, o Movimento de Cultura Popular, com Zé de Oliveira, fez uma tentativa muito grande de discutir isso aí no sindicato. Não era o teatro puro e simples, mas era discutir várias tendências, inclusive, de cultura popular. Eu me lembro que no aniversário do sindicato em 71, nós trouxemos uma peça de teatro, Alta Infidelidade. E aí começou a fazer teatro
chamando a atenção. Então, eu tenho esse orgulho de dizer que o Sindicato dos Metalúrgicos teve uma possibilidade assim, de abrir para a comunidade esse debate, essa discussão. E nós tivemos algumas oposições, mas sem muito conteúdo para enfrentar a gente. E tenho certeza que o trabalho que a gente fez foi de nível de partido, nível de visão política de esquerda. E a gente conseguiu ocupar esse espaço. E quando passou de 76, já começou essa articulação a nível nacional, e com alguns militantes, inclusive o Ivan Pinheiro, que hoje é o dirigente maior do partido, embora não seja o presidente, não é o dirigente maior, mas importante do partido, bancário do Rio de Janeiro, o Arnaldo Gonçalves, e vários outros, o Marcelo Gatti já estava afastado, que entraram na articulação de construção da Conclade, mas já com a atuação mesmo do partido. Quando foi a Conclade? 79. Teve uma preparação de quase 3 anos para poder ser realizada na Praia Grande, em 79. Já tinham começado as greves no ABC. Com a presença do Lula? Do Lula, porque em 78 começaram as greves no ABC. Começou na Mercedes, depois na Volks. Então já havia um pensamento de fazer um partido que ocupasse um espaço que não fosse o Partido Comunista. Foi a origem do PT. E a gente, sem fazer crítica, não se trata disso, mas você pode observar que, em certo momento, o PT juntou pessoas que eram contra o Partido Comunista. Não anticomunistas, não é anticomunistas, mas eram contra o Partido Comunista. E tentaram fizeram a tentativa na fundação do PT. E ali nós tivemos na Conclade uma composição, 90 pessoas na direção da Conclade. Era uma perspectiva muito boa de formar a central sindical, que, em verdade, não adianta você fazer 5, 10, 20 centrais sindicais. Tem que fazer 1, 2, 3 no máximo. E uma de esquerda, uma de centro, outra de direita, se fosse o caso. Parece irônico, mas é uma realidade. Quem era o pessoal que estava na Conclade? Fala deles. Era Lula, lá pelo ABC? Nós tínhamos Lula, Ivan Pinheiro, nós tínhamos Olívio Dutra, Arnaldo Gonçalves, não se pode negar a importância de Arnaldo Gonçalves. Nós tínhamos Hugo Pérez, que é um avançado. Tinha o Magre, o Joaquimzão, o Benedito Marcílio. Da CONTAG, quem? O Joaquim Francisco. Grande líder da CONTAG. Grande líder da CONTAG. Sumiu, né? Não se fala mais dele também. Não sei se ele é vivo. Mas era uma composição muito ampla e que permitiria, que indicaria os caminhos para o movimento sindical. Que, infelizmente, surgiu um movimento de oposição em São Bernardo que não aceitaria qualquer participação na Conclade para formar, no próximo congresso para formar a central. Foi onde surgiu a Central Única dos Trabalhadores, em 83, no Congresso de São Bernardo. E aí nós fizemos a opção de manter a Conclade, que era com o Joaquimzão, essa turma toda, até 88, quando houve um rompimento, e aí surgiu a Força Sindical. Então, e a CGT, primeiro a CGT, depois a Força Sindical. E o partido estava na CGT. Os comunistas estavam na CGT. Mas quando o Joaquimzão saiu, entrou a Força Sindical, então nós nos afastamos. E aí nós fomos para a CUT. Eu gostaria que você falasse de uma figura, né, que nós vamos tentar até ver se a gente consegue trazer também o Arnaldo Gonçalves, que teve na direção do Sindicato dos Metalúrgicos durante um bom tempo também. Né? O Arnaldo Gonçalves, eu diria, hoje nós somos adversários. Sim. Eu nunca considero um político como inimigo, é adversário. E a gente conviveu muito tempo, ele é uma pessoa muito séria, bom que se diga, muito competente, muito capaz, muito estudado. Eu, embora não concorde com as posições que ele adota hoje. Na época, ele era uma pessoa muito importante. Tanto é que ele dirigiu o sindicato, e isso eu faço questão de dizer, nós nunca manipulamos, em
encaminhamentos na direção do sindicato. Nunca. A gente tinha uma concepção de que quem decide é a Assembleia, mas nenhuma diretoria do sindicato, nenhuma pode se omitir em relação ao encaminhamento. Ou seja, quando você faz a proposta, você leva para a Assembleia a sua visão em relação àquela proposta e se submete à decisão da categoria. Primeiro, quando você vai negociar com o patrão, você não deve aceitar, você não deve formalizar o acordo sem ouvir a categoria. Você tem o direito de dizer para o patrão, olha, concorda ou não concorda com a proposta. E leva para a categoria, e leva para a Assembleia. Nunca fizemos qualquer manipulação. Arnaldo só cometeu, na minha opinião, um erro nessa história toda. E na primeira greve que a gente fez na COSIPA, em 84, quando... na greve de 87, quando ele chegou na Assembleia, ia colocar a proposta em votação, falou, Arnaldo, numa discussão prévia, não põe a votação agora não, porque aqui só tem o pessoal do administrativo, o pessoal de turno não chegou ainda, vamos segurar, vamos aguardar, vamos esperar. Não, tá, é aquele jeitão dele, não está tudo certo, e colocou a proposta, eu digo, sem manipulação. E a proposta foi aprovada. O pessoal de turno chegou e contestou. Desculpa, foi na greve de 84 mesmo, foi na primeira greve mesmo, na primeira greve. E o pessoal contestou e aí eu vi um grupo de oposição fazendo jogo de cena e depois comentei com ele, tá vendo? Você errou nesse ponto, você devia ter deixado o pessoal chegar. Aí resolvi o problema. Então, foi a única vez, mas veja bem, não foi manipulação, foi erro de tática, de encaminhamento. Então, a gente teve essa convivência esse tempo todo, no partido e no sindicato. Eu não tenho críticas ao Arnaldo nesse sentido, não. Nós sempre tivemos uma concepção de debate, de discussão, de muitas crises a gente enfrentou nesse caso, mas não necessariamente de irresponsabilidade, ao contrário. É uma figura que eu lamento hoje, a posição que ele está, lamento, ele não tem nem, eu acho que não está nem militando em partido mais. Ele hoje está só na força sindical, do Sindicato Nacional de Aposentados, mas ele deu uma contribuição importante. Voltando à questão do Partido Comunista, na reorganização do partido, pós-74, aí começa a ressurgir novas forças, né? Novas pessoas, né? O partido, o Luiz Carlos Prestes, sempre foi o nome do partido. Até 72, se não me engano. 82. E ele tinha o controle e o nome. Nunca se pode negar isso. Mas chegou um ponto que ele não aceitava mais de dividir com os outros esses encaminhamentos. E influência do Brizola, o próprio Niemeyer. E nós não tivemos, a partir dele, nenhum nome de expressão no partido a nível nacional. Com aquela caracterização de secretário-geral, que não era nem presidente, não tivemos. E o partido teve quadros importantes em vários estados, mas nunca com a mesma ênfase. O partido não conseguiu crescer. E, só apenas para uma comparação, hoje você não consegue dizer quem é o nome do partido em lugar nenhum. Quem representa o partido na Baixada? E em São Paulo? E no Rio? O partido conseguiu ir, não diria desmanchando, mas diminuindo essa participação por várias razões. Porque nós perdemos o entusiasmo, perdemos a influência, fomos cedendo espaços por não preparar quadros, que era uma das características do partido. Você não entrava no partido, você fazia um curso, mínimo que fosse, para que você tivesse essa vinculação. E hoje a gente sente esse reflexo. O partido hoje está... Eu acho que não tem um vereador sequer
para não dizer outros quadros. Uriel, a luta pela autonomia de Santos. Todos nós tivemos esse empenho. E, na época, nós tínhamos a unidade sindical já formada e atuante. A unidade sindical teve um papel importante, do tipo assim, em 82 nós chegamos quase a parar a cidade na briga pelo transporte coletivo. Teve alguns atos que a gente programou, o Benedito Furtado era um dos seus dirigentes, depois foi o Bertozzi, e a gente conseguia superar muita divergência de encaminhamentos. E nós tivemos um pouco de influência na discussão da autonomia. A gente somou esforços nesse sentido, na autonomia de Santos. Mas eu até, às vezes, em certos momentos, eu penso que a autonomia veio, além dessa pressão, mas muito mais também pelas fragilidades do outro lado, que já não tinha mais o que justificar esse controle de Santos. Até para os nomes indicados para intervenção, que começaram lá com Bandeira Brasil, passou pelo... O último foi o Paulo Barbosa. Falando da articulação da unidade sindical, como vocês articularam ela? Começou quando? Assim, temporariamente... Você diz em relação aqui a... A unidade sindical. Não, a unidade sindical não teve influência do partido, mas quando a gente percebeu a necessidade de unir o movimento sindical. Porque eu, até hoje, não consigo entender como é que você pode fazer uma... Nós temos uma estrutura sindical que vem de 43 com toda a fragilidade. Por que é fragilidade? Porque ela foi imposição do Vargas, quando ele percebeu o potencial que existia no movimento sindical. Então, ele criou uma estrutura que permanece até hoje com algumas aberrações, entre as quais, hoje você tem categoria diferenciada. Algumas profissões, seja a empresa onde ele trabalha, ele pertence ao sindicato único, aquele único sindicato, como o rodoviário, por exemplo. Qualquer lugar que um motorista trabalha, ele é do rodoviário. Até aí não teria nada demais se, na luta da categoria, ele estivesse junto, tivesse essa unidade. Aí você tem os profissionais liberais, você tem os avulsos, você tem as demais categorias, sem contar servidores públicos. E a estrutura sindical, se você tiver 500 mil trabalhadores numa categoria, naquele tempo o limite eram 24 diretores do sindicato, que podiam ser, uma chapa podia ser formada, como hoje ainda pode, numa sala. Você tem uma empresa com 10 mil empregados, mas aquele pessoal daquela sala, tem 24 pessoas ali, monta uma chapa e ganha, vai representar toda a categoria. Você tem um exemplo? Os comerciários. Como é que um comerciário pode, com 24 pessoas, representar toda a região? Bancários. Então, o movimento sindical não pensou até hoje, não avançou até hoje nesse sentido. Representação por local de trabalho. Nós ainda temos uma visão de assembleísmo. E você convoca a assembleia, ou por edital, ou por incentivar o pessoal a participar, e as pessoas, quantas forem, você tem, como eu mencionei aqui, você tem 30 mil trabalhadores da construção civil. Se aparecerem 100 numa assembleia, vai representar toda a categoria e tomar deliberações. A classe patronal, em cada setor de trabalho, tem um representante. E sabe direitinho o que o seu empregado está pensando. Então, nós não evoluímos, nós permanecemos com a mesma estrutura. Né? Até hoje, quem negocia com o patrão é o presidente do sindicato. Só que ele negocia com a assessoria do patrão. Eu nunca, como presidente do sindicato, negociei com o presidente da COSIPA. Nunca. Negocio com assessorias. Por que eu não coloco um assessor também para negociar com o assessor? E até com questão de experiência, de conhecimento profissional. Como é que um sindicalista, que, sem nenhum preconceito, ele mal tem um curso ginasial, vai discutir com um economista, com um engenheiro, com um técnico preparado para isso, que tem acesso a informações. Então, o movimento sindical não evoluiu, na minha concepção, nesse ponto. Enquanto o patrão pensa na terceirização, na quarteirização e assim por diante, nós continuamos com a mesma visão de 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, com isso, nós ainda tentamos, e aí entra a possibilidade de você fazer reuniões intersindicais,
onde você possa discutir num coletivo. Você pega uma empresa, ela tem 4, 5, 6 sindicatos lá dentro e não consegue fazer uma campanha salarial unificada. O pessoal do Porto está sentindo esse drama. Tem 9 sindicatos no Porto e não consegue fazer uma linha de trabalho unificada. Enquanto as operadoras se especializam naquilo que querem, os trabalhadores continuam com o mesmo discurso. E, às vezes, a gente tinha essa visão na época da esquerda, quando dizia assim, quando você não conseguir negociar, se você tiver que ir para dissídio, você está entregando para terceiros resolver por você. E aí, quem é que leva vantagem? A classe patronal. Então, nós temos que avaliar, e nesse ponto, a unidade sindical tentava a discussão coletiva, e o Marcelino mencionou aí a greve de 62, os trabalhadores da cidade defendendo o pessoal da Santa Casa, defendendo o pessoal da greve histórica, defendendo o pessoal do Moinho, todo mundo parando. Hoje você não consegue parar sequer aposentados. Jamais, até o comércio parava. Todo mundo parava. Hoje você passa essas... aí não tínhamos carro de praça, tudo. Essas aberrações, como aconteceu agora, essa manifestação dos aposentados, aberração. Por quê? Porque eu fiz questão de perguntar para ele a questão dos aposentados, como faziam antigamente. Toda quarta-feira, associações de aposentados se reuniam. Toda quarta-feira. E discutiam as coisas mais estapafúrdias, mas coisas sérias também. Quando eu falo estapafúrdia, é aquele discutir coisa de momento. Mas tentava discutir. Hoje, você não vê uma associação de aposentados chamar a assembleia da sua categoria para discutir nada. E aí reúne como reuniram na Praça Mauá, aqueles 500 trabalhadores que, sem pé nem cabeça. Peguem a tribuna de hoje, vocês vão ver o que está dito pelo dirigente daquela reunião. Dizendo que vai começar a pegar assinatura para fazer abaixo-assinado. Para quem? Abaixo-assinado para protestar contra o reajuste do aposentado? Abaixo-assinado? Vai encaminhar quem? Quem vai receber vai rasgar. Abaixo-assinado pressiona alguém? Então a gente precisa avaliar que na história do movimento sindical nós tivemos gente muito comprometida em vários momentos. E a unidade sindical conseguia superar isso. A gente conseguia, bem ou mal, reunir as mais variadas tendências, discutindo encaminhamentos, que a gente não consegue fazer hoje. A gente não consegue fazer hoje. Tal é a vaidade que você encontra, tal é a falta de preparo político. E quanto menos gente participando, melhor. Podem observar isso. Uma crítica que eu faço, porque a gente vivenciou tudo isso e tentou, né, em vários momentos, avançar no sentido de campanha salarial unificada, no sentido de luta unificada por determinados direitos. Pô, hoje nós temos na mesma categoria várias datas de reajuste salarial. Várias. E quantas mais você tiver, mais diluído fica o movimento. Quando antes a gente lutava por um salário mínimo na mesma época, unificar a data base. No Porto você tem 2, 3 datas bases. Você tem dissídio coletivo de 3, 4 anos atrás ainda para ser julgado no tribunal. Então, são situações que a gente tem que pensar como superar. E essa é uma diferença, uma situação muito preocupante para o movimento sindical que não evolui nesse sentido. Falando ali, voltando à questão política, é a luta pela anistia. Olha, anistia, eu tenho uma pequena observação. Eu não concordo que a União tenha que pagar o anistiado. Quem teria que pagar o anistiado seria como se fosse uma pressão em cima do patrão. Quem emitiu o Marcelino foi a Codesp. Ela que tinha que pagar o salário dele. A anistia dele, não a Previdência. Porque quem o puniu foi a Codesp, ela tinha que ser punida. Então, a anistia, e infelizmente ela foi deturpada, anistiando pessoas que não tinham nada a ver. O Carlos Heitor Coni, ele era do Correio da Manhã, que apoiava o golpe militar. Ele tinha editorial, tinha artigos apoiando o golpe militar. Um belo dia lá, não sei o que aconteceu, ele foi demitido. Foi anistiado agora? Foi. Por quê? É verdade. Me dá uma descrevício também.
Né? Por quê? Então, isso é coisa para pensar. Ziraldo, Jaguar, que é uma luta dessa gente. Então, é porque é a mesma coisa, hipoteticamente, que o grupo do Cacete Planeta seja demitido pela Globo e seja anistiado. Eles são só não é anarquista no sentido positivo político, não. É anarquista de xingar a mãe de todo mundo. Então, a anistia, que eu acho válida, como prêmio àquele que lutou, sem dúvida. Eu discordo apenas, a discordância não é no sentido que não tem anistia, não seja pago. Então, é apenas dizendo que devia punir quem puniu aquela pessoa. Eu estou falando da luta da anistia, para os presos políticos, para passar para aquele movimento. Aí isso começou em 86, a gente começou a discutir anistia. E foi em 88, na Constituição, constou a anistia. 88. Mas quando você fala luta nesse sentido, é quando, logo que Não, quando a anistia de 79, foi a anistia de 79. Peraí, eu não estou entendendo a pergunta, então. Anistia de quê? Anistia de político. Preso político. Presos. À vontade. Ah, não, eu estava interpretando, desculpe. É que nós estamos discutindo a situação de remuneração, não, aí é outra coisa. Não, aí, ou seja, nós tínhamos o governo Geisel, depois entrou o Figueiredo, e aí eu diria que naquele momento houve havia uma pressão em relação a isso, e quanto ao retorno dos que tinham sido exilados, ou que foram obrigados a sair do país em função disso. E havia também uma pressão no sentido de punição aos militares que tinham cometido barbaridades. E eles foram, nesse ponto, inteligentes em perceber isso, e tanto é que jogam até hoje com aquela possibilidade que anistiou os dois lados. Então, o partido participava disso, de forma intensiva, dessa anistia, no sentido de liberar e fazer o retorno desse pessoal. O Comitê Brasileiro pela Anistia. Pela anistia. Nós participávamos com muita intensidade, porque nomes como o próprio Prestes, o pernambucano lá, que esteve aqui em Santos, Miguel Arraes, não, outro, é do partido, Direção Nacional do Partido. Um que aparece uma fotografia dele sendo arrastado, o Gregório Bezerra, umas figuras desse porte, o próprio Brizola, por que não? Né? Então, nós fazíamos parte do comitê, tinha um comitê aqui em Santos, e com repercussão positiva, porque a palavra anistia, inclusive, era meio abandonada, e começou a ser caracterizada como um objetivo de recomposição, de trazer de volta essas pessoas. Então, nós tivemos um movimento muito interessante aqui em Santos também em relação a isso. Aí também houve uma participação muito grande também dos aposentados, viu? Os aposentados, nós participamos muito em Brasília e conseguimos reverter... Aí seria a segunda etapa, seria aquela segunda etapa de remuneração desse pessoal. E nós participamos, fizemos alguns debates em relação a isso. Alguns debates a gente preparou em relação a isso. Eu me lembro que no sindicato nós chegamos a fazer discussão e assim caracterizando até uma contestação, porque esse assunto era muito proibido. Eu lembro quando a gente começou a falar em anistia, que havia reações contrárias a esse tipo de anistia. E, como eu falei, uma jogada inteligente do regime, quando tentou apagar tudo que tinha feito de errado, como ele mencionou, a forma que ele foi tratado no Raul Soares, isso era um de menos, comparando com o que essa gente fez depois. Essa gente abusou e o Moacir Oliveira, inclusive, conta como ele ficou lá no DOI-CODE em São Paulo. Coisas malucas que poderiam ter acontecido. E quando a gente começou esse movimento brasileiro pela anistia, espalhou, né? E foi e acendeu assim uma forma de participação. Era mais um elo de ligação entre todos os segmentos de esquerda. Nesse ponto a gente se identificou inclusive com outros movimentos mais radicais de esquerda que perceberam a possibilidade de agir em conjunto. E aí deu o resultado que
A gente vê as fotografias hoje do retorno desse pessoal, que foi emocionante. Emocionante. Nessas lutas, né, já que voltamos a isso, né, mais uma vez, os contrapontos, né, as articulações de direita para contrapor esse movimento de anistia, autonomia. Aqui nós tínhamos, você até citou há pouco União Cívica Feminina, União Cívica, MAF. Como é que era isso aqui em Santos? Veja bem, em 63, por aí, começaram, início de 64, começaram esses movimentos de rua. Marcha com Deus. Começou com as mulheres das panelas na rua aí. Marcha com Deus pela família, né? Família pela liberdade. Liberdade. Aquelas madame todas saíam aí com panela aí no meio da rua e atacando a gente. Eu não diria que começou em Santos esse movimento, mas teve participação ativa. E a União Cívica Feminina, o movimento da regimentação feminina, tinha influência muito grande. E vocês veem o fato interessante, que elas tiveram esse destaque, como em outros lugares também, e que hoje não se manifestam mais. Hoje apagaram. Eu não quero chegar ao ponto de dizer que a própria esquerda também teve um recuo, e razão pela qual eles também não estão tão atuantes assim. Ainda você tem alguns movimentos tipo Guararapes, que ainda fala, né, que querem falar pelo golpe militar, ou pelas cartas que você vê no jornal Estadão, de vez em quando. Mas esse pessoal começou a bater panela, e sair à rua, e conseguiu movimentação, e levou os militares a fazer o que fizeram. Só que naquela ocasião, em uma situação curiosa, qualquer cidadão podia dizer que é o nome de um general. Hoje, se você perguntar o nome de um general, a gente tem dificuldade de se lembrar. Naquele tempo a gente sabia. Hoje, quem é o comando do Exército hoje? Tem que pensar duas vezes, né? Ele não sabe. Ninguém sabe. Naquele tempo a gente sabia quem era o comando do primeiro Exército, segundo Exército, terceiro Exército, quarto Exército. Né? Isso aí, a gente nota que os militares recuaram também. Sejam as três armas, então, deram uma parada nessa situação. E esses movimentos também, e aí juntam todos eles, direita e esquerda, um pouco recuados nesse sentido, porque já não se fala na tomada do poder pura e simples. A gente não discute a questão do poder hoje pelo voto. E nós sentimos uma situação curiosa, porque significa também falta de preparo político do restante. Você hoje não prepara o estudante, você não vê, por exemplo, como é que está o movimento estudantil em Santos. Eu diria do primário não, mas do colegial e universitário. A gente não sabe qual é o nome de um dirigente estudantil. Vocês já perceberam isso? Diretórios acadêmicos funcionam, atuam, pressionam. E isso acontece em vários movimentos sociais. E isso tem reflexo na luta que a gente está tratando, de uma maneira geral. E dá uma certa decepção, uma certa angústia, porque nós tínhamos que ter um pouco mais de preparo em relação a isso, e a gente não tem. Isso tem repercussão na comunidade, na sociedade como um todo. E isso não é bom para a gente, porque essa crise econômica agora, por exemplo, a gente não consegue debatê-la. E é uma crise provocada pelo sistema financeiro, não é nem industrial, sistema financeiro, que não quer perder o que já ganhou. E a gente não discute isso. O movimento sindical, então, nem se fala. Não se prepara para essa discussão. E o reflexo é o mais negativo possível. Porque se você não tem preparo para discutir, você não avança. O que você acha o que caracterizou isso, né? Essa despolitização, essa desmobilização, não vou nem dizer nem dos trabalhadores, da sociedade como um todo, né? Você tem Eu colocaria um pouco, vamos dizer assim, de uma certa decepção por parte daqueles que julgavam que podiam mudar a sociedade e que refletiu-se na União Soviética. E eu, por azar meu, estava lá na época, quando o Gorbachev, o primeiro ministro que
foi que assumiu pós-revolução de 1917. Ele já nasceu tendo a revolução. E ele assumiu a glasnost e a perestroika. A convivência dentro de um sistema socialista, como se o capitalismo pudesse sobreviver. E isso teve um reflexo a nível mundial. Hoje você não tem um país, a não ser Cuba, você não tem um país no mundo onde há uma caracterização socialista efetiva. E, consequentemente, num país como o nosso, há reflexos também. Porque você não tem na preparação dos quadros e você leva as pessoas a disputarem espaço no mercado de trabalho sem a mesma ênfase que se dava naquela ocasião na contestação dos valores do capitalismo. Hoje você sobrevive. E hoje você pega um jovem que não sabe dizer por que ele tem direito a 13º, a férias, a 8 horas de trabalho. Ele não conhece. Muita gente não sabia que era o AI-5. Aliás, o AI-5 da semana passada, dia 13, ninguém comemorou. Ninguém fez debate nenhum em Santos a respeito disso. Isso é um reflexo dessa situação que nós estamos vivendo no mundo e que precisamos avaliar até onde a gente vai aguentar essa situação, porque o capitalismo se esforça no sentido de melhorar a forma de ganhar mais. E nós, enquanto esquerda, estamos com essa deficiência de avaliar isso. Muriel, nós agradecemos em nome da Fundação Arquivo Moreira de Santos, em nome da Unimonte, e queremos que você fizesse as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite, porque eu sinto, como militante já de uma certa idade, né, já não devia falar qual é, mas a importância de qualquer debate, qualquer discussão, e tudo aquilo que você faz no sentido de analisar essa situação, sem, evidentemente, se sentir como dono da verdade, mas eu acho que é importante esse debate, e o trabalho que vocês estão fazendo é da maior importância, porque faz com que as pessoas exponham o que pensam, exponham a sua experiência, e, de alguma maneira, né, sem ser pretencioso, a gente está dando uma contribuição para essa história. Eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso disso. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Muito obrigado.